Olá, boa noite. Sexta-feira, dia de ND Especial Saúde. E hoje nós vamos falar sobre as novidades e tecnologias na odontologia. Qual o segredo do sorriso perfeito? Quais os avanços da ciência em relação aos tratamentos ortodônticos? ND Especial Saúde. Oferecimento. Unilaser Hospital Dia. Dedicação que você conhece. Qualidade que você confia. Implante Vida. Renove seu sorriso com tecnologia. Santa Clara Diagnósticos Médicos. Exames laboratoriais com rapidez e segurança. E Mar Saúde. A sua clínica de vacinas de confiança. E para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje o Dr. José Márcio Barbosa Leite do Amaral, diretor técnico responsável pela clínica Implante Vida. Tudo bem, doutor? Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, obrigado pela oportunidade de poder falar um pouquinho sobre essa odontologia. Vamos falar então sobre essas novidades no mercado, começando com o fluxo digital. O que é o fluxo digital na odontologia? Pois é, a gente vem substituindo as maneiras clássicas e analógicas por digitalizações, ou seja, antes a gente tinha que moldar o paciente e com alginato, com material que às vezes causava uma fobia ao paciente, para transformar em um modelo de gesso, e esse modelo de gesso ia ser trabalhado por um protético ou por um ortodontista, né, para sua análise. E hoje em dia a gente está eliminando esse passo. A gente escaneia a boca do paciente com uma câmera intraoral. Então a gente vê essas imagens em 3D hoje sendo formadas num computador. E essas imagens são fiéis e a partir dela é que você pode iniciar trabalhos ortodônticos ou até mesmo trabalhos de reabilitações estéticas. Quer dizer, aquele material que a gente colocava na boca para fazer o famoso molde que dava, pelo menos para mim dava muita ânsia de vômito, né? Você coloca aquele material gigante na boca, hoje já é substituído por esse escaneamento? Então, totalmente substituído. Por quê? Porque a gente acredita, né, e isso não é uma tecnologia que está vindo do ano passado para cá, né? Nós temos uma experiência já em digital de 10 anos. Né? Então a gente confia bastante na imagem produzida através desses scanners. E como conforto para o paciente, você fala, você teve ânsia, mas você conseguiu moldar. Mas tem pacientes que são impossíveis você moldar em virtude desse arco reflexo que ele tem com aquele material na boca. Imagina, se isso é ruim para um adulto, imagina para uma criança que ainda não consegue controlar todas as suas necessidades. Né? Então veio para dar mais qualidade ao paciente e mais precisão para o dentista. Tem casos específicos, doutor, que essa técnica pode ser usada? Tem alguma contraindicação? Não? Não, contraindicação ela não tem nenhuma. É que o leque da odontologia ela é muito vasto, né? Quando a gente fala de moldagens, a gente está falando desde da reabilitação de uma prótese sobre implante até reabilitações de facetas para o paciente. Então, ele tem todas as indicações hoje da odontologia convencional. E em alguns casos é que você elimina. Exemplo, uma pessoa que queira fazer uma dentadura, né? Hoje em dia ainda já tem essa possibilidade de você, um desdentado total, que não tem dente nenhum, de você fazer o escaneamento para iniciar uma dentadura. Não é usual, mas pode. Mas dentro do leque de tudo que a gente faz na odontologia, esse ainda não chegou ainda na perfeição, né? Ou seja, a mecânica depois de se construir uma dentadura através do digital ainda não está totalmente fundamentado. Então, de tudo que a gente tem na odontologia, todos os casos se aplicam. Talvez só no desdentado total é que a gente ainda tenha os passos convencionais. Então, para a gente entender um pouquinho melhor, no caso de uma pessoa que queira fazer um aparelho ortodôntico, uma criança, adolescente ou até um adulto, é feito dessa forma digital, um escaneamento digital é possível. No caso, por exemplo, de uma pessoa que de repente sofreu algum tipo de acidente, perdeu um dente ou teve alguma variação, nesse caso também é possível reconstruir o dente tal como ele era, através desse escaneamento digital, se ela já tivesse feito ele anteriormente ao acidente. Então, isso é uma questão. Hoje em dia, se as pessoas pudessem guardar num banco digital os seus dentes originais, caso tenha algum problema, algum acidente, você queira o desenho dele estabelecido, você vai lá nesse banco digital e você tem como reproduzir uma prótese a partir dessas informações, desse DNA que você deixou. Mas o escaneamento, o aparelho intraoral, a câmera intraoral que a gente utiliza,
ela tem que ser encarada como um meio de captura de imagem. Por detrás disso tudo, tem impressoras 3D, né? Tem impressoras, tem fresadoras, ou seja, existe uma mecânica, uma tecnologia que vai fazer com essas imagens captadas com a microcâmera o dente que você quer. Ou seja, se você vamos não colocar que você tenha tido o acidente, mas você não tenha um arquivo digital. Qual é o meio mais rápido de eu poder resolver o seu problema no mesmo dia? Sistema digital. Você quebrou o dente da frente, eu escaneei essa fratura, eu tenho a imagem em 3D da fratura, eu faço um desenho perfeito em cima dessa fratura. Nesse computador, depois que eu desenhei, eu dou um clique e peço para uma impressora fazer esse dente. Ou seja, a gente está falando de que essa tecnologia ela é boa no conforto, na captação de imagem do paciente pós-acidentado, e a gente tem uma conclusão do tratamento com fidelidade muito mais rápido. Então, pacientes chegam na clínica hoje com dentes fraturados e eles saem com os dentes definitivos no mesmo dia. Em quanto tempo? 3 horas. Então, isso é a vantagem desse sistema digital que hoje invade a odontologia, né? É essa precisão e essa rapidez. Conforto para o paciente, rapidez e precisão na hora de instalação dessas peças. Agora, doutor, só para a gente finalizar essa questão, se no caso a pessoa ela não fraturou de repente um pedacinho do dente, caiu o dente inteiro, eu consigo ter uma ideia e perder o dente foi embora. Não tenho como levar o dente para ver como é que ele era. Eu consigo ter uma ideia do desenho de como era o dente se eu não tivesse tido esse escaneamento anteriormente? Tem, porque a gente pode se basear nos dentes vizinhos. Existe uma técnica, por exemplo, na hora do escaneamento, a captura da imagem e depois a gente vai trabalhar essa imagem para fazer um dente. A gente vai pegar o dente vizinho seu, né, que tenha quase que as mesmas características do lado que foi perdido, e a gente vai invertê-lo. Então você espelhar, né? Espelhar esse dente. Então, a partir desse espelhamento, você no software de desenho, você consegue ainda dar algumas caracterizações e tentar ver. Isso é bem rápido, bem legal, e isso é um benefício que a gente traz para essa odontologia moderna. Algum tempo atrás, hoje em dia a gente tem muitos pacientes dentro da clínica que trazem, por exemplo, fotografias de como eram os seus dentes. Pacientes que não estão perdendo um dente, mas que perderam muitos dentes. E eles gostavam dos dentes que eles tinham, mas pela vida, né, pelas circunstâncias, eles perderam os seus dentes. E eles vêm com a fotinho, né? Esses eram meus dentes há 20 ou 30 anos atrás. Hoje em dia, talvez a gente não leve mais fotinho, a gente leve o arquivo digital. Doutor, tá aqui minha boca como era 20 anos atrás. Exatamente como ela era. Fica fiel o retrato, Fica fiel o retrato. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre a tecnologia dentro da odontologia. Eu volto já já. O ND Especial Saúde está de volta e o nosso assunto de hoje são as novidades no mundo da odontologia. E eu recebo o Dr. José Márcio Barbosa Leite do Amaral, diretor técnico responsável pela clínica Implante Vida. Doutor, a gente estava falando sobre a questão dos moldes, das imagens de arcadas feitas através do escaneamento, mas que outras ações podem ser feitas através do fluxo digital? A ortodontia, por exemplo, né? Hoje em dia, na maioria das vezes, o dentista ele vai recorrer a um recurso tradicional, que é mandar o seu paciente para uma clínica radiológica, e essa clínica radiológica vai fazer a moldagem convencional da superior e da inferior, vai criar um modelo de gesso, vai tirar fotografia e vai fazer uma pasta, né, um documento para que o ortodontista possa analisar os dentes, a posição dos dentes do paciente. Hoje em dia, no fluxo digital, até as clínicas não radiológicas, elas já estão com esse sistema digital também. Então, hoje em dia, se o ortodontista for alguém que esteja atualizado, ele vai pedir no seu pedido para radiologia que o paciente seja escaneado. Então, ele vai tirar as fotos, fazer o escaneamento intraoral e vai receber um arquivo, né, em um pendrive.
onde ele pode colocar esse arquivo em um software, e esse software vai analisar o posicionamento dos dentes e vai fazer a projeção do alinhamento desses dentes até o final do tratamento. Por exemplo, hoje, em muitos casos, elimina-se os aparelhos convencionais, os brackets, né? O fixo, né? O fixo, que é o aparelho fixo. Hoje você pode ter os alinhadores, que são aparelhos transparentes que você vai vestindo. Então, você tirou o scanner, você foi para o software, ele desenhou quais são as modificações que ele quer, movimentação dos seus dentes, e ele vai dar, por exemplo, 12 placas transparentes para o tratamento do paciente. É como aquelas placas que se usa para bruxismo, para dormir? Só que mais bem fininha, né? Que seja invisível, né? Que seja transparente, imperceptível. Um exemplo, se você, na sua função de repórter, de apresentadora, quiser usar um aparelho como esse, as câmeras não vão captar. Então, é uma vantagem também. Então, você recebe no começo do tratamento 12 placas, e essas 12 placas você vai substituindo a cada uma semana ou 2. E cada mudança de placa que você veste, você modifica espacialmente o dente. Até que no final das 12 placas, aqueles apinhamentos ou excessos de espaço sejam compensados, mantendo os teus dentes alinhados. Ou seja, a previsão do tratamento ela é muito mais assertiva do que o tratamento convencional, que às vezes a gente começa e não sabe quando termina. Putz, olha, eu não sou um especialista em ortodontia, mas eu posso dizer que é muito mais assertiva, porque ele faz toda a projeção disso em um software e determina o uso das placas até o final do tratamento. Pelo que eu sei, não são todos os casos que se encaixam nessa filosofia de alinhadores. Os aparelhos convencionais, né, ainda têm os seus espaços para... Tem a sua utilidade. As suas indicações, né? Mas para a maioria das vezes a gente tem tido bastante experiência dentro da clínica, porque a gente tem uma ortodontista que trabalha conosco, e cada vez mais a gente vem utilizando isso com frequência. Agora, esses moldes feitos através do escaneamento, né, através desse software, ele é tão fiel e tão preciso quanto o antigo molde feito de gesso, que não é gesso, né? Então, tão fiel e tão preciso, por incrível que pareça, né? A gente tem que acreditar que essa tecnologia ela veio realmente para ficar. Eu sou professor da Unimes e nós sempre fotografamos os nossos casos pelas câmeras analógicas, que era filme, que revelava, e a gente não acreditava que o digital fosse ter tanta precisão de imagem quanto a gente tinha nos filmes analógicos. E hoje a gente já não sente mais falta, né? Quando é início dessas tecnologias, existe esse questionamento, se perde em qualidade a inovação, mas não perde. É aquilo que eu falei para você. O digital ele não está chegando agora. Está chegando agora para a maioria das pessoas, mas a gente tem uma experiência de 10 anos e antes de 10 anos, mais 10 do que é feito do que era trabalhado na Europa e nos Estados Unidos. O senhor falou que esse tipo de tecnologia ele é utilizado hoje em alguns casos, mas a gente pode pensar que essa modelagem de gesso ou de alginato, qual é o nome do material, né? A gente pode pensar que ele caminha para um fim daqui a uns 10 anos, será que a gente vai ainda falar de uma moldagem em gesso, não? Eu acho que vamos fazer uma analogia com a amálgama, que era aquela massinha cinza, prateadinha que a gente tinha no dente, e as resinas, né? Hoje em dia, o amálgama ficou tanto tempo lá para trás que se utiliza muito pouco, mas ainda tem alguns serviços que precisam desse tipo de material. Então, eu acredito que a utilização desses materiais convencionais a longo prazo, estabelecendo teus 10 anos, ele vai ser reduzido em 80%. Reduzido, não extinto, né? Não extinto. Porque a gente tem serviço público, a gente tem atendimentos sociais, a gente tem clínicas populares, né? A gente imagina de que se não fosse levar em consideração o custo do equipamento e para adquirir todo esse fluxo digital de ponta a ponta, a gente teria acesso quase que 100%. Mas a gente tem que pensar de que todo esse equipamento são equipamentos muito caros e que ainda não estão, nem todos têm acesso hoje,
e não sei se em 10 anos eles vão ter também. Então, a gente sempre vai ter clínicas que vão ter que fazer atendimentos sociais e que não vão ter essa tecnologia e vão se socorrer no material convencional tão bem estudado e utilizado durante décadas. Agora, quem quiser procurar esse tipo de serviço, tem na Implante Vida, né? Inclusive, a gente tem aqui o telefone, o endereço, esse serviço é oferecido por vocês. Exatamente. Lá é uma clínica 100% digital, então tudo para nós, em todas, é uma clínica multidisciplinar, atende desde a colocação do implante, a ortodontia e a reabilitação de um paciente, tudo dentro do fluxo digital, ou seja, nós tiramos uma tomografia do paciente, o paciente que quer, por exemplo, colocar um implante, né? Isso é digital. A gente escaneia a boca desse paciente, a gente tem uma técnica cirúrgica baseada para a colocação de um implante, baseada nessa tecnologia de escaneamento e tomografia, que minimiza a cirurgia para a colocação do implante, então devolve o paciente mais rápido para a sociedade, para o seu trabalho. Então, hoje em dia, lá tem que se pensar de maneira digital. Isso é uma vocação da clínica, é ser digital. Ser digital e ser humano também. Esse tipo de tratamento hoje não é oferecido pelo SUS, né? Nenhum tipo de tratamento digital, mas vocês aceitam plano de saúde ou é só particular? Não, nós não temos nenhum plano só particular. E se é oferecido pelo SUS, deveria. Acho que vai ser uma tendência, porque na verdade isso vai facilitar o trabalho e a execução dos casos, né? Agilizando. Então, se a gente começar a colocar na ponta do lápis o que se vai ganhar de agilidade no final do tratamento e de qualidade, talvez seja uma vantagem o SUS oferecer isso também nos seus postos, mas que vai requerer também um treinamento das mãos que escaneiam, das pessoas, treinar o cérebro, né? Tornar o cérebro digital. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência fala um pouquinho mais sobre as novidades na odontologia. Eu volto já. O ND Especial Saúde está de volta hoje com o Dr. José Márcio Barbosa Leite do Amaral, diretor técnico responsável pela clínica Implante Vida. Doutor, a gente está falando sobre o fluxo digital. Como é que ele funciona na questão das lentes de contato? Por exemplo, que elas estão em alta, né? Hoje todo mundo quer lente de contato nos dentes. Então, e essa é uma parte bem importante que ela vem contribuindo bastante, o fluxo digital. Demorava-se... Exemplo, eu quero mandar um trabalho, por exemplo, para um técnico que ele tem uma mão muito refinada, ele é um artesão. Eu tenho que mandar o trabalho do meu paciente daqui de Santos para ele em São Paulo. Antigamente eu tinha que moldar o paciente, vazar o gesso, colocar no motoboy e mandar embora, né? Para que ele possa ver as imagens. Hoje em dia a gente faz todo o planejamento digital do sorriso do paciente, estabelecendo comprimento, largura, cor, né? A gente determina, faz os leves preparos nas faces dos dentes, criou esse planejamento, escaneei, criei a imagem 3D. Essa imagem 3D eu mando por e-mail para o laboratório de escolha e esse laboratório ele vai pegar essas imagens e a partir disso ele vai construir 10 facetas, 12 facetas e vai me entregar via motoboy ou correio. Então isso agiliza bastante. As moldagens, elas podem ter distorções, né, que você só percebe quando você vaza um gesso. O scanner não. À medida que você está escaneando, que você está vendo, se você vê alguma imagem que você possa imaginar que vai ser problema para a instalação da faceta, você recua, apaga um trecho e refaz esse escaneamento intraoral. Então, é mais precisão, mais facilidade, mais rapidez para que a gente possa, por exemplo, devolver para alguém que por algum motivo não tem o desenho do dente correto, cor, formato e queira ficar com os dentes mais alinhados, que nem sempre a ortodontia consegue chegar, né? A ortodontia consegue alinhar, mas às vezes as pessoas alinham e o dente ele não é bonito, né? E as facetas ou lente de contato, que são sinônimos, consegue devolver essa naturalidade e essa beleza ao paciente. Agora, o custo de tudo isso para o paciente final? Então,
O fluxo digital ele não deve encarecer, e isso é uma política dentro do Instituto Implante Vida, ele não deve encarecer o tratamento do paciente. Ele é uma ferramenta que o dentista usa para melhorar o seu trabalho e para dar mais agilidade. Então, o tratamento que era feito de maneira analógica é o mesmo custo do digital. Então, a gente troca, a gente faz um investimento maior em ter todos esses equipamentos que são bem caros para agilizar o nosso trabalho, mas sem onerar a ponta que é o paciente. Ok, doutor, muito obrigada pelas suas informações. Sucesso. Opa, obrigado eu, e sempre que precisar estamos às ordens. Obrigada. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Um ótimo final de semana. A gente se vê na segunda-feira. Até lá.